Terror na Serra. Bom, vou contar um relato aterrorizante que aconteceu comigo, mas antes vou falar como eu sou, para que as pessoas façam uma comparação entre eu e a criatura que eu vi, e vejam como ela era poderosa. Eu sou motociclista de um clube de motos, no Rio de Janeiro. Eu tenho 1,98 m de altura, peso 120 quilos, sou professor de jiu-jitsu e boxe, e faço MMA. Não tenho medo de nada e de ninguém, desculpe a franqueza, mas é como me sinto, pois vendo meu tamanho e as habilidades que tenho, não preciso ter medo de alguém, não é mesmo? Mas teve um dia que fiz uma viagem de moto, nessas estradas sem ninguém, bem escuras e bem distante de tudo. Foi numa dessas viagens que eu vi um ser monstruoso. Ele tinha uma aparência forte, dava para sentir seu poder, meu sangue gelou na hora. E vou contar para vocês como tudo aconteceu. Bom, era uma sexta-feira à tarde, e estávamos nós, metade do motoclube e eu, no churrasco na casa de um amigo. Quem conhece sabe que esse tipo de coisa é comum entre os motociclistas, e nós estávamos em um município da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A festa estava boa demais, mas eu estava planejando subir a serra para ir à cidade de Valença, visitar outro amigo nosso. Então chamei um amigo para ir comigo, mas ele não quis, então chamei outro, mas também esse não quis, então eu pensei em não ir sozinho, e esperei a festa acabar pois estava muito boa. A hora foi passando, e a noite foi caindo, já eram umas 23h30, quando falei, bom, tô saindo. A galera perguntou, já vai? Eu falei, sim, já vou para Valença. Então todos falaram, vai sozinho? E eu respondi, sim, vou. Eles falaram, cara, não é perigoso não? E eu falei, que nada, quem vai mexer comigo? Então eu comecei a preparar a moto, fiz uma revisão em tudo, ela estava tinindo, era uma moto Super Tenere 750 cilindradas, linda e grande. Sim, só uma moto desse porte para me carregar, pois com 120 quilos não é brincadeira né? Olha, estou deixando bem claro o meu tamanho, para que os amigos façam a comparação depois. Bom, quando a moto ficou totalmente lubrificada e toda revisada, eu parti para a estrada, e que estrada, coisa mais linda à noite, céu estrelado e não estava frio nem calor, estava um clima muito bom para viajar de moto. Peguei a Via Dutra em direção à serra, e fui passando pelas cidadezinhas no caminho, uma mais bonita que a outra, e fui subindo. Lá na frente começou a ficar mais deserto de cidades, e consequentemente de pessoas, e as luzes dos postes também sumiram, tinha só a luz do farol da moto, e com a escuridão da estrada, o céu ficou mais estrelado. Foi quando numa curva, quase atropelei de frente uma coisa que eu não sei se estava atravessando a pista, ou se estava só parado esperando eu passar. Peguei de lado, meio de raspão aquela coisa, me desequilibrei, e mais adiante, caí da moto. Levantei um pouco tonto, e fui pegando a moto, e a colocando de pé. Olhei, e estava aparentemente tudo ok. Então olhei para trás. E estava lá aquela criatura enorme. Eu acho que tinha fácil uns 200 quilos, e uns 2,20 metros de altura, mais ou menos. Falo isso com certeza, porque tinha uma cerca dessas de 1 metro de altura do lado dele, então deu para calcular mais ou menos. Cara, eu era pequeno comparado àquilo. A aparência era muito forte, quando esbarrei naquilo parecia que eu tinha batido num muro de concreto. Ele parecia um tipo de urso ou cachorro, só que grande, e muito peludo, mais na parte de cima do que na parte de baixo. Ele tinha um cheiro ruim e estava em pé me olhando. Então, eu senti um medo que eu nunca senti na minha vida, e olha que eu estou acostumado com lutas difíceis, e muitas vezes até sangrentas.
Então, depois de observar bem aquela criatura, peguei a moto e liguei, e fui saindo devagar, e quando olhei para trás para ver o ser de novo, eu vi que ele estava correndo atrás de mim. Então, eu tomei um susto, e acelerei com tudo, dava até para escutar o barulho das patas do animal batendo no asfalto. Eu olhava pelo retrovisor, mas não dava para ver, porque ele não corria em linha reta, mas ficava zigue-zagueando, até que eu olhei para trás, e não vi mais nada. Mas percebi que tinha um movimento na mata ao lado, então eu vi que ele agora estava correndo por dentro da mata, e queria me pegar de surpresa. Nesse momento eu acelerei mais ainda a moto, e não tinha como aquilo correr mais que eu, e quando dei por conta eu estava chegando na cidade de Valença. Então, eu respirei aliviado, e vi que não estava mais sendo seguido, e falei em voz alta, graças a Deus. Fui correndo para a casa do meu amigo, e chegando lá bati na porta, e ele abriu meio assustado, e falou para mim, ué, você aqui a essa hora? Sabe que horas são? E eu falei, não, mas deixa eu entrar para te falar uma coisa que aconteceu comigo na estrada, e você não vai acreditar. Então eu contei tudo, sendo que realmente ele não acreditou, e ficou rindo de mim, falando que eu, com esse tamanho todo fico inventando historinha de lobisomem, e ficou rindo muito de mim. Então fiquei pensando, será que foi uma alucinação? Será que eu bebi o suficiente para ter uma visagem ou foi tudo real? No dia seguinte, na hora de ir embora, fui pegar a moto e ver os estragos. Então eu percebi que tinha alguns pelos na carenagem da moto, e então corri para mostrar para esse meu amigo. Então ele ficou olhando aquilo pasmo, e o sorriso sumiu do rosto dele, e eu senti que ele passou a acreditar um pouco mais em mim, e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse: nesse mundo existem coisas que nós seres humanos desconhecemos, principalmente à noite, o mal realmente existe. Aí eu peguei a moto, me despedi, e voltei para minha cidade, claro, por outro caminho. Essa é a minha história. Agora só viajo com meu motoclube, porque sozinho nunca mais. Um abraço e boa noite. A aparição na estrada do Milharal. Essa história me foi contada por um amigo meu, chamado Antônio, o qual chegou de viagem do interior do Maranhão. Ele me disse que estava em um carro de passeio modelo Gol, viajando ele, sua esposa e um amigo seu. Estavam já há um certo tempo viajando, até chegar o final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada, e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, e ele partiu naquela direção, apesar da muita insistência do seu amigo para ficarem no posto, para pernoitarem, sendo que ele não atendeu ao apelo. Então partiram, e passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado, o carro era todo rebaixado, e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu, pois só se via a frente, as laterais e a traseira era tudo um breu só. De um lado e do outro era só milharal, então em um determinado ponto da estrada, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos, então morreu. Motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como só os faróis. De repente eles ouviram do lado de fora do carro, um tipo de um zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais forte. Então eles começaram a olhar, procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho, e foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para surpresa de todos, eles avistaram em seguida um ser com a aparência de uma esfinge egípcia. Com o corpo dourado de um ser hominídeo, com o rosto de esfinge em pé flutuando. Esse ser parou em frente do carro, e nesse momento todos já estavam tremendo, tentando ligar o carro, e ao mesmo tempo paralisados, diante daquela imagem extraordinária.
O ser virou o seu rosto em suas direções, deu uma encarada e depois virou-se para outra direção, e saiu em alta velocidade para o milharal. Quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar, e eles saíram em disparada, em meio aos buracos da estrada, mas conseguiram sair dali. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, descrevendo o que haviam visto, e as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada tinha um índice muito grande de desaparecimentos de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas, e ninguém sabia o que provocava esse fato. Depois do ocorrido, ele ficou traumatizado, e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Através do Fusca. Saudações a quem lê essa narrativa. Gostaria de me apresentar dizendo que sou uma pessoa de formação científica, e apesar de religioso, sou um tanto cético em relação às histórias sobrenaturais, que me são contadas. Provavelmente eu seja assim em função de que, muitas vezes, esses causos são contados com o intuito de trazerem, de alguma forma, vantagens para quem conta. Isso, no entanto, não foi impeditivo para que eu me visse envolvido em muitos acontecimentos estranhos, que confesso, por vezes enfraquecem meu ceticismo. A história que vou contar é bastante simples, sem grandes detalhes, ou explicações, mas histórias reais não são sempre assim? Tudo aconteceu na metade de uma manhã de um domingo quente, na histórica cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, onde eu morava. Era entre 1991 ou 1992, então eu tinha 9 ou 10 anos. Meu pai tinha um Volkswagen Fusca 73, motor 1500, o Fuscão. E íamos ele, e minha mãe para um churrasco na casa de um tio. Seguíamos pela extensão urbana da rodovia 40, chamada Avenida Senador Salgado Filho, no sentido centro de Viamão, para Porto Alegre. Para quem conhece Viamão, passamos da Escola Marista Nossa Senhora das Graças, com a intenção de, ao chegar em frente ao complexo, onde funcionava o Seminário Maior, fazer o retorno e entrar nos bairros residenciais, onde morava meu tio. Hoje aquela é uma região de grande movimento e amplo comércio, mas naquele tempo tudo era mais calmo lá, e mesmo o trânsito, considerado pesado para a época, nem se comparava com o atual. Onde hoje há lojas, restaurantes e revendas automotivas, havia quase que somente casas antigas e terrenos baldios. Vínhamos então pela estrada, e passando o posto da Polícia Rodoviária Estadual, meu pai acelerou o Fusca um pouco, para subir uma pequena inclinação. Estávamos praticamente sós na estrada, quando passando em frente aos campos dos Irmãos Maristas, um pano branco se ergueu do asfalto, formando uma silhueta bastante estranha, quase como se houvesse um quadro, ou uma caixa saindo do chão, por baixo dele, e erguendo-se do chão, veio em direção ao carro. Faço aqui uma pausa para explicar que o asfalto, na época, era bastante escuro, e se tratando de uma elevação leve, certamente teríamos visto algo que tinha quase o tamanho de um lençol, e branco como papel, no meio da avenida. Aquilo parecia sair do chão. E, se a narrativa passa uma ideia de pobreza de detalhes, explico que a coisa toda se deu em 2 ou 3 segundos, se muito. Quem já sofreu um acidente de carro, por exemplo, entenderá o que quero dizer. A narrativa é significativamente mais longa que o acontecido. Retomando, aquilo vinha em direção ao carro num movimento errático, como uma sacola plástica carregada muito rápida pelo vento, salvo por 3 detalhes. Era muito grande para ser uma sacola, era claramente um tecido leve, e parecia estar envolvendo uma esfera do tamanho de uma bola de futebol de salão, já que a silhueta quadrada mudará. Para impedir que o pano cobrisse totalmente o para-brisas, meu pai deu uma guinada, que estava mais para uma finta, com o Fusca, e quando aquela coisa chegou ao vidro, atravessou-o, como se não houvesse nada ali, e passou por dentro do carro, dando um susto em todo mundo, e principalmente em mim, que vinha no banco de trás, mas tinha o costume de sentar-me ao meio, para observar a estrada e os movimentos do motorista. Pois bem,
somada à velocidade do carro e do pano, aquilo passou através do Fusca, entre os dois bancos da frente, e desviando de mim num último instante, com um chiado muito estranho. Virei-me, em tempo de ver aquilo voando rente ao chão, em sentido oposto, assim como passará pelo para-brisas, não deixando qualquer marca. O mesmo ocorreu em relação ao pequeno vidro traseiro do valente carrinho. Ficamos perguntando uns aos outros o que foi aquilo, mas com a proximidade do retorno na estrada, e o claro entendimento que não iríamos esclarecer a questão, bem como o fato de que nenhum de nós, eu, meu pai, minha mãe e o Fuscão, nada havíamos sofrido, deixamos o assunto de lado. Acontece que hoje, vi um Fusca vermelho, com os paralamas dianteiros em preto fosco, que era a configuração do automóvel do meu pai, quando ele o comprou, pintando-o inteiramente de vermelho depois, e lembrando dele, lembrei desse dia, e do estranho fato, que até hoje não conseguimos ter explicação alguma.